Eu vou começar direto com o Dr. Gustavo Turino, porque eu não quero perder tempo hoje, tá, doutor? Beleza, Lu, vamos lá. Porque eu coloquei um desafio aqui pro Dr. Gustavo Turino, ginecologista, a gente tentar responder essas 189 mil perguntas em 8 minutos. Não, vai sobrar tempo, tá tranquilo. Bom, aquele esquema, tá? Se não der tempo hoje, fica pra semana que vem, tá bom? Todas as perguntas de vocês, tanto no Facebook, quando vocês colocam, quanto nas ligações e por e-mail, ficam todas anotadas. Às vezes o pessoal fica bravo com a gente, sabe, doutor? Nossa, aluno nunca responde, aqui tem muita gente, então tem que ter um pouquinho de paciência. Isso aí, com calma nós vamos lá. Vamos? Vamos lá? Então vamos lá. Cleonice, lá do Lerroville, ela tem 50 anos e já fez laqueadura e retirou um mioma. Tá. Aí ela fala o seguinte, toda vez que ela tem relação, sangra e dói um pouquinho. Por quê? Lu, não tem nada a ver com a cirurgia que ela fez, provavelmente, tá? Não? Ela pode ter uma lesão no colo do útero, ou pode ter lá uma determinada infecção, um corrimento, alguma coisa, e na hora da relação, o contato do pênis ali naquela região pode estimular e sangrar um pouquinho. Pequenas feridinhas no colo do útero, não essas de câncer, nada, tá, Lu? Essas feridas mais comuns podem causar isso. Então ela precisa ser avaliada, examinar e definir o que é, mas não tem nada a ver com a cirurgia dela, não. Tá. Ó pro Facebook agora, ó. Ó a Marisa Garcia. Olha que lindona, Marisa. A Marisa pergunta o seguinte: Lu, estou com 48 anos, entrando na menopausa, sentindo calor, não consigo dormir e acorda toda hora. Tá com a bexiga caída, foi ao médico e ele receitou um medicamento só para contrair a bexiga, mas faz 1 ano que ela toma remédio e sente que caiu de novo. O que ela pode fazer? Olha, Lu, assim, as incontinências urinárias são divididas em alguns grupos, né? Um deles é por falha da contração da musculatura da bexiga mesmo, e às vezes a gente vai corrigir com esses remédios para melhorar isso. Uma parte das vezes é porque a bexiga realmente cedeu. Ela vai precisar reavaliar e ver se realmente a bexiga caiu mais. Às vezes precisa passar por um procedimento cirúrgico, aí não adianta só ficar tomando medicação. Ou fisioterapia, como a gente já falou outras vezes, se ela não estiver muito baixa também pode ajudá-la, mas precisa reavaliar. Não tem jeito de depois de 1 ano, ela usando uma mesma medicação e não tendo um resultado bom, ela continuar assim, tem que passar por reavaliação. A Maria de Biporã tem 58 anos e há 3 meses está com o lado da vagina adormecido. Porque, da região do ânus até em cima da vagina. Por que isso? Lu, não dá pra gente saber assim só por ela falar desse jeito. Ela pode ter até um problema na coluna, que está interferindo ali, pinçando um nervinho que vem. A nossa inervação sai toda da coluna e faz toda a sensibilidade que a gente tem em toda essa região. Então, se ela tiver, por exemplo, problema de coluna, principalmente mais para a região lombar, pode comprimir. Igual a história do ciático, né, que vai lá para a perna, tem uma irradiação de nervo que vem aqui para a região da vagina e da virilha. Então, se ela tiver algum problema específico, aí pode acontecer isso. Do ponto de vista ginecológico, a princípio nada causaria isso, Lu. A não ser uma lesão que ela tiver na vagina, mas que daí seria um pouco mais fácil dela perceber. De qualquer maneira, como é uma queixa vaginal, ela passa com o ginecologista, ele avalia. Se não tiver nada mesmo da parte ginecológica, às vezes vai precisar de uma avaliação ou do neurologista, do ortopedista, para ver essa parte de inervação. Vamos para o Facebook de novo? Olha lá, a Tayla Cruz Oliveira, minha parente, de certo, né? Se bem que a gente é parente do Brasil inteiro, né, Tayla? Ela diz o seguinte: gostaria de saber por quanto tempo uma mulher pode tomar injeção contraceptiva. Ela toma de 3 em 3 meses e não menstrua há 3 anos. Essa provavelmente que ela toma é a Contracep, que é o nome que é uma das opções que tem, né, Lu? Realmente de 3 em 3 meses, e ela costuma bloquear a menstruação, a pessoa não menstrua. Então toma a cada 3 meses, mas não é que vai ficar menstruando de 3 em 3 meses. Bloqueia a menstruação mesmo. Não tem um período definido para usar. Vai depender de se ela pensa em ter mais filhos ou não, porque faz um bloqueio hormonal um pouco mais intenso. Então pessoas usando esse tipo de injeção, às vezes quando param para querer engravidar, podem demorar até 1 ano, 1 ano e meio para voltar à fertilidade normal. Tá? Então, se ela não está pensando em ter filhos, ou já tem os filhos que ela queria ter, e vai continuar sem ter filhos, ela pode usar indefinidamente enquanto ela estiver se sentindo bem. Não tem um prazo definido, não. Vou aproveitar o anticoncepcional, que é o assunto, e fazer a pergunta da Ítala Oliveira também do Facebook, que ela pergunta assim, ela procurou um ginecologista para começar a tomar anticoncepcional. Mas aí teve problema porque não fez bem. Trocou pela injeção, mas o organismo dela também não aceitou. O que ela deve fazer? Aí nós vamos ter que tentar chegar num tipo de método anticoncepcional que ela se sinta bem. Então, os métodos são variados, a gente já falou várias vezes aqui.
pílula, comprimido, injeção, adesivo, implante no braço, anel vaginal, quer dizer, tem vários métodos. A gente tem que buscar um que ela se adapte. Se ela não se adequou nem a pílula e nem a injeção, são 2 métodos que não adianta a gente querer ficar insistindo. Aí tem que voltar ao ginecologista, conversar novamente e tentar definir um que seja mais agradável para ela poder usar. A Solange tem 48 anos e tem endometriose. Toma Cerazette contínuo. Isso. Anticoncepcional, né? É um anticoncepcional, um dos tipos que tem. É esse tratamento mesmo? É a pergunta dela. O Cerazette, na verdade, ele não é um tratamento específico para endometriose, Lua. Mas um dos objetivos de controle da endometriose, depois que você fez o tratamento inicial, é evitar que a pessoa menstrue. E o Cerazette consegue isso em uma boa parte das mulheres. Então, é uma possibilidade de tratamento. Claro que se ela tiver alguma outra queixa, algum outro desconforto específico, pode ser que precise ser mudado para um outro tratamento. Mas se ela está bem controlada e está sintomaticamente bem, ela não precisa mudar o remédio não, dá pra continuar com ele. Até porque com 48 anos ela tá chegando à menopausa, Lu, e existe uma melhora espontânea da endometriose depois que você chega à menopausa. Porque diminui todo o estímulo hormonal, os focos de endométrio não são mais estimulados e aí pode acontecer uma regressão normal. Então aí precisa avaliar a conveniência de se trocar ou não. Mas se ela tá bem, pode continuar com o Cerazette. Aqui no Facebook de novo, a Adriana Ribeiro, ela pergunta: qual o tempo que se pode fazer uma cesárea? Ela está grávida, tem 39 anos, com 36 semanas, muito mal. Está com muitas crises de rim, não está aguentando mais, já fez de tudo, até foi para a cirurgia porque o rim parou por conta de uma obstrução de pedra. Está muito difícil. Ela pede uma orientação, porque ela tem pressão alta, tireoide, reumatismo e não aguenta mais, tadinha. Lu, aí é uma avaliação muito criteriosa da situação atual dela. Não existe um prazo máximo ou mínimo para se fazer cesárea. Recomenda-se assim, se é uma pessoa que está bem, não tem problema de saúde nenhum, não tem nenhuma complicação, mas tem todo aquele desconforto do final da gravidez, a gente sabe que é chato, o corpo está pesado, tudo isso, e ela optou por fazer uma cesárea, a gente normalmente tem indicação para se fazer a partir de 39 semanas, que é um período de maior segurança para o bebê nascer. No caso dela, aí tem que ver como está a situação, né, Lu? Se ela tem repetido infecções renais, se teve esse problema no rim mais sério, e se isso já está comprometendo outras coisas, principalmente a evolução do bebê, a gente pode antecipar isso para 37, 38, aí depende da avaliação do médico dela. Tá? Quem fez a primeira cesárea, a segunda cesárea? Segundo parto tem que ser cesárea também ou pode não, ser Lu, parto normal? Tudo depende um pouco de como foi esse primeiro parto. Antigamente, lá quando eu nasci, nessa época lá atrás, se falava assim, uma vez cesárea, sempre cesárea. E depois de 3 cesáreas, laqueava. Então era mais ou menos assim. Hoje a gente já sabe que não precisa ser assim. Por que antes era assim e hoje não é mais? Porque se tinha muito medo de lesões do útero e durante uma nova gravidez, depois de uma cesárea, que a cicatriz onde se cortou ali o útero para tirar o bebê não fosse suportar. Hoje a gente sabe que não é, com os estudos que foram feitos depois disso, mostrou que não é bem assim. Então se você fez uma cesárea, por exemplo, porque o bebê estava sentado, mas foi uma gravidez toda normal, foi tudo tranquilo, e a recuperação dessa cesárea não teve nenhuma complicação, não teve infecção, não teve nada, olha, passou um determinado tempo lá, 1 ano, você engravidou de novo, se tiver tudo bem, pode-se tentar um parto normal. Não estou falando que vai conseguir, mas é possível fazer parto normal. Em geral, depois de 2 cesáreas, aí não, Lu. Depois de 2 cesáreas, como o corte é sempre no mesmo lugar, a cicatriz no útero fica mais afinada, e aí um trabalho de parto numa terceira gravidez, com 2 cesáreas já feitas, aumenta muito o risco do útero romper. Então, em geral, com 2 cesáreas, se você ficar grávida de novo, o terceiro, o quarto, o quinto filho, ou quantos filhos vierem depois, vão ser cesarianas. Mas se foi uma só, ou se você teve um filho de parto normal, teve uma cesárea e depois vai ter mais um, né? Com uma cesárea só, sem complicações, é possível parto normal. A Elisângela está preocupada, tadinha, porque o marido fez vasectomia há 9 anos e ela não quer engravidar de jeito nenhum, ela está com medo. Graziela também, tá me falando que é a mesma dúvida da Graziela. Eu vou te falar assim, os métodos cirúrgicos, tanto laqueadura quanto vasectomia, são os considerados mais seguros, tá? Como métodos anticoncepcionais. Não são perfeitos. Não existe segurança de 100% em nenhum método que a gente usa. Né, mas eles são 99,tarará%. Mas esse vírgula tarará dá uma margem de erro, né? Não, dá uma margem de erro, mas veja bem, se você vai tomar um comprimido que falha mais que isso, você fica se preocupando em engravidar? Sabe por quê? A Fernanda tá me passando aqui, que a Graziela ligou e falou que ela engravidou. O marido era vasectomizado. Mas o grande problema que a gente tem assim, vamos imaginar um caso de 0,1% de risco. A cada
1.000 pessoas, uma vai engravidar. Ou poderia engravidar. Nossa, certo? Graziela. A cada 10 mil, Que sorte. 10. A cada 100 mil, 100. Laqueadura, Você entendeu? vasectomia. É muito parecido. É a a mesma segurança coisa, é assim, basicamente a mesma. O intuito então, é o assim, mesmo. O caso dele, que fez a vasectomia, tem que ver se ele fez o controle, porque tem que fazer um espermograma de controle para ver se realmente zerou a passagem de espermatozoides por ali. Aí a gente considera muito seguro, Lu. Você não vai ter que ficar usando um outro método junto. Ah, mas pode ser que eventualmente aconteça um azar. Pode, não é impossível. Mas isso, até quando a pessoa vai fazer a cirurgia, Lu, é explícito no consentimento informado que ela assina, e o médico normalmente informa, fala, olha, nós estamos fazendo, porque é um método muito seguro, é um dos mais seguros que a gente tem, só que ele não é perfeito. Então a pessoa tem consciência disso. Ô, gente, nada é perfeito, né? Vocês Não concordam? não tem jeito. Nem a gente tentando responder essas 149 mil perguntas. Chegamos perto, né, Lu? Chegamos perto. Falta só 100 mil. Queridão, obrigada, Imagina, tá, doutor? Até quinta-feira que vem. Até quinta que a vem. nossa lista continua, ela só que aumenta, mas a gente adora, viu, pessoal? Não é? Opa, com A gente certeza. adora.